Olá, tudo bem, pessoal? Hoje eu, a Maria Clara e a Thalita vamos falar sobre o tema 475, da gestão por temas de repercussão geral abordados pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse tema foi retratado sobre a questão submetida a julgamento, que foi o agravo interposto contra a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Esse recurso extraordinário no Rio Grande do Sul, no dia 5/8/2020, o qual discutia sobre o artigo 155, parágrafo 2º, inciso 10º, a linha A da Constituição Federal. Nesse artigo é abordada a seguinte questão: não incidirá impostos sobre as operações que destinem as mercadorias para o exterior, nem sobre os serviços prestados a destinatários no exterior, assegurada a manutenção e aproveitamento do montante do imposto cobrado nas operações e prestações anteriores. É isso que fala no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 10º, a linha A da Constituição. E nesse tema foi abordada a seguinte questão: se a imunidade relativa ao imposto ICMS incide sobre as operações que destinem as mercadorias para o exterior, se esta alcança ou não toda a cadeia produtiva, e se essa abrange a comercialização das embalagens fabricadas para os produtos destinados à exportação. Com isso, nesse tema foi fixado que a imunidade tributária contempla somente e exclusivamente a operação de exportação da mercadoria. Com isso, de acordo com o artigo, o recurso foi negado, o provimento, devido não abordarem essas questões das embalagens que eram fabricadas para os produtos que seriam posteriormente exportados. Bom, o ministro Dias Toffoli, que foi o relator desse caso, afirmou que o artigo 155, parágrafo 2º, inciso 10, a linha A da Constituição Federal, é claro ao dizer que não incidirá ICMS sobre mercadorias que se destinem ao exterior. E ele fala que, continuando a leitura do artigo, é perceptível que as operações internas são abarcadas pelo aproveitamento do crédito. Então, não faria sentido haver imunidade e aproveitamento do crédito para as operações internas. Logo, as operações internas não seriam abarcadas por tal imunidade e incidiria, sim, o ICMS sobre elas. Bom, e nesse mesmo sentido também entendeu o ministro Alexandre de Moraes. Segundo ele, há dois momentos distintos nessas operações, uma em que incide a imunidade e outra em que incide a não cumulatividade. A não cumulatividade incidiria sobre essas operações internas, que incide o ICMS, e já no momento de exportação não haveria a incidência do tributo. Já o ministro Marco Aurélio, ele divergiu dos demais. Segundo ele, esse artigo abarca também as operações internas, porque não faz uma limitação entre exportação imediata e imediata, ou seja, toda a cadeia deveria ser abarcada por essa imunidade. Então, segundo ele, essas operações internas também estariam abarcadas pela imunidade, logo não incidiria ICMS sobre elas. Já que essa imunidade teria um caráter objetivo, da exportação e não do exportador. Então, segundo ele, o tema de repercussão geral, na verdade, deveria ser que a imunidade abarca toda a cadeia. Trata-se de mandado de segurança que foi impetrado por Sociedade Empresária Gaúcha, por meio da qual ela pretende a não incidência do ICMS sobre as embalagens dos produtos que são destinados ao exterior. Em sede de recurso extraordinário, a impetrante sustentou que ela comprovou que a mercadoria que ela produzia era destinada a compor um produto final que era exportado, identificando ali na questão controversa se a imunidade do ICMS ela envolvia somente as operações diretas ou se também iria abranger as indiretas. Por outro lado, nas contrarrazões, a Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Sul sustentou que a imunidade ela contemplava exclusivamente a operação de exportação. O ministro Edson Fachin, no seu voto, ele sustentou
que, para poder melhor compreender o alcance da imunidade do ICMS, era necessário analisar o fundamento de que a imunidade ela reside no princípio do país destino. Para ele, a regra no comércio internacional, em caso da tributação sobre o consumo, é a aplicação do princípio do destino. Em suma, a finalidade era desonerar, nos termos tributários, as exportações e onerar as importações, que favorecem a balança comercial do país. De todo modo, a desoneração constitucional ou legal da cadeia produtiva que é dirigida à exportação, ela é orientada pelos princípios fundamentais do direito tributário internacional, notadamente que seria o da territorialidade, da fonte e o da universalidade, sendo inafastáveis do princípio da igualdade na seara tributária. Nesse âmbito, o ministro Edson Fachin, ele fixou no seu voto a compreensão de que a desoneração dos tributos, que vai influir no preço dos bens e nos serviços, ela deve estruturar em formato que é direcionado à garantia do objeto e não do sujeito passivo tributário de cada etapa da cadeia produtiva. Dessa forma, ele enxergou uma grave ofensa ao princípio da isonomia tributária, na medida em que os contribuintes que tiverem a capacidade econômica para poder estruturar os seus negócios, eles vão gozar de uma posição de vantagem em face àqueles que não têm capacidade de investimento suficiente. Portanto, seria uma grave ofensa ao princípio da isonomia e da capacidade contributiva, na medida em que o contribuinte de maior capacidade econômica ele iria usufruir da imunidade, enquanto o de menor capacidade contributiva, ele não iria usufruir dessa imunidade. Dessa forma, o ministro ele votou pelo conhecimento e pelo provimento do recurso extraordinário que foi interposto pelo contribuinte com a proposta de fixação da tese de que a imunidade tributária do ICMS nas exportações ela alcança todas as etapas anteriores da cadeia produtiva, contemplando a saída de matéria-prima e as embalagens para as mercadorias com destino ao exterior. Por fim, o tribunal decidiu por maioria, apreciando o tema 475 da repercussão geral, negar provimento ao recurso extraordinário nos termos do voto do relator, vencido o ministro Marco Aurélio e Edson Fachin, sendo fixada a tese de que a imunidade que se refere ao artigo 155, parágrafo 2º, inciso 10, a linha A da Constituição Federal, não alcança as operações ou prestações anteriores à operação de exportação.